nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas que os Teus filhos trouxeram à Tua casa, Pai. Nós fazemos isso, ó Deus, porque amamos a Ti, a Tua igreja, Senhor, e a Tua palavra, Pai. Por isso, Deus, eu consagro a Ti, Senhor, e Te peço, ó Deus, dê sabedoria, Senhor, a diretoria, para que tudo seja administrado conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos receber o pastor Rafael aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Graça, amor e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Quem está cansado de ontem, levanta a mão. Rapaz, ontem, só fazer um comentário aqui, pastor, antes de entrar da ministração. O pastor falou aqui, nós trabalhamos demais, foi recompensador, faria tudo de novo. Mas há uma diferença entre os meninos e as meninas na questão de comportamento, né? E vou pedir para os irmãos, orem pelo ministério infantil, porque assim, eu vou falar para vocês, eles sofrem, viu? Ontem a gente estava lá, aí eu subi aqui para ver como é que estavam as cabanas das meninas aqui, é o que o pastor falou, estava aqui a paz, assim, eu escutei até um barulho de violino, assim, tocando, e assim, de boa, os meninos lá, travesseirada, um puxando a perna do outro e gritando, mas glória a Deus, né? Glória a Deus, porque essa é a natureza do homem e a natureza da mulher. Por que eu estou falando isso, né? Estou falando assim que às vezes o nosso pastor ele é mais incisivo com os homens, mas tem que ser, que senão não obedece. Os meninos lá, por favor, não joga o negócio aí o menino não está nem aí, joga. Aí você chega assim, se você jogar, vou tomar sua lanterna. Aí ele, tá bom, beleza. Então não vou jogar não, pastor. As meninas já não precisam disso, né? Mas quero agradecer, quer dizer, continuar aqui o que o pastor começou, agradecer não somente a todos vocês que apareceram no vídeo, tem muita gente que ajudou, que não apareceu no vídeo ali, que é um vídeo curto, não dá para colocar todo mundo, mas teve muitos que ajudaram, e foram aqueles que financiaram tudo isso que aconteceu, foram vocês que compraram ali o dogão, vocês que compraram o tropeiro, tudo isso foi porque vocês ajudaram, senão nada disso seria possível. Então, eu quero agradecer a vocês, quero dizer que a bênção do Senhor esteja na vida de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vim aqui para dar os avisos hoje, né? Apesar que eu gosto de dar os avisos, eu vim para pregar a palavra de Deus, e eu agradeço ao pastor pela honra de pregar aqui num culto de ceia, né? Onde a igreja está mais cheia, onde tem mais irmãos, e quanto mais gente, melhor, né? Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Judas. Não é Judas Iscariote não, que é Judas Tadeu, tá? Judas capítulo 1, no verso 9. Judas 1, verso 9, nós vamos ler juntos, eu faço questão. Eu estou utilizando a versão aqui ARC, mas pode ser que no meio da pregação mude de versão também, aqui, porque às vezes eu anoto aqui no meio do texto, tá? Então, Judas, capítulo 1, verso 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Somente aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, Senhor, desses irmãos que vão ouvir a palavra, Senhor. Damos, Senhor, graças, Senhor, pela tua palavra que será ministrada, Senhor. Eu peço, Senhor, agora, Senhor, que o Senhor dá-me unção, graças, Senhor, poder, Pai, para pregar essa palavra, Senhor, o poder que não venha de mim, mas que venha do teu Espírito Santo, para que, Senhor, a tua mensagem seja pregada, a tua palavra seja ministrada, Senhor, e os corações se convertam, pessoas se arrependam, pessoas se entreguem o coração a Cristo e possam entender o tamanho do poder de Deus que elas receberam através do Espírito Santo de Deus. Peço apenas ao Senhor, ao meu favor, Senhor, que o Senhor me guarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse único versículo, ele nos fala muito aqui sobre a palavra de Deus,
nos fala muito sobre como que é a hierarquia do céu, como que funciona o céu. Se os irmãos observaram bem a palavra, esse texto mostra claramente uma batalha espiritual, uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás. Ali eles estavam disputando acerca do corpo de Moisés. Isso não acontece somente, queridos, no campo espiritual, nos céus, mas ele acontece no campo espiritual também aqui na terra, né? Nós também fazemos parte de regiões celestiais onde tem anjos e onde tem demônios. E esse é o título da mensagem: Anjos e Demônios. Esse texto revela aqui, queridos, que existe uma hierarquia no céu, assim como existe uma hierarquia das trevas também. Existe poder e autoridade no céu, na luz, mas também existe poder e autoridade na escuridão. E muitos de nós negligenciamos, muitos de nós, nos enganamos achando que nós temos poder próprio. Muitos de nós assistiu aquela série Supernatural, que é 2 irmãos lá, e eles vão e brigam com os demônios. O irmão até riu ali que ele assistiu, e vai lá, e é o poder deles, e eles brigam lá com o arcanjo Laliel, lá, sei lá como que é o nome. Eu já assisti também, Aí você fica vendo que aquilo é uma grande baboseira, porque quem tem poder sobre os demônios, sobre as potestades, os principados, é Jesus Cristo. Então, queridos, antes de existir o tempo que nós conhecemos, imagine só uma linha do tempo. Aqui é o início, onde começa a humanidade, e lá naquela coluna é o fim. Imagina que antes do início havia alguma coisa, e depois do fim haverá alguma coisa que é a eternidade. Deus é eterno, e quando Deus criou os anjos, Ele criou os anjos durante a eternidade. Por que Deus criou os anjos, pastor? Para o esplendor da sua glória, para ser adorado, para ser reverenciado. Ele criou os anjos, os seres celestiais, com glória e com poder. Alguns eram anjos serafins, diz a Bíblia, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 3 e 2, revela que quem estava dizendo isso eram os serafins. São os anjos que estão próximos de Deus, são os anjos que o nível de proximidade deles é tão grande, que se você se aproximar do anjo desse, você é consumido, é queimado. Tanto é que quando Isaías vai e chega diante desse anjo e fala assim: eu sou um homem de lábios impuros, e o anjo vai e coloca algo na boca dele, é queimado e purificado todo o pecado. Tem também, queridos, os anjos querubins. A Bíblia fala sobre isso. Quem são os querubins, pastor? São os anjos, os guardiões de Deus. A palavra diz que Deus colocou eles na frente do jardim do Éden para guardar assim que o homem foi expulso do jardim do Éden. Em Gênesis 3, 24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar os caminhos da árvore da vida. Então, anjos, queridos, e demônios, eles são uma realidade. Tem muita gente que romantiza, que adora anjo, que acende vela para anjo, mas não. Nós vamos chegar lá na palavra, mas eu quero explicar para você o tamanho do poder de Deus, e também o tamanho do poder das trevas, para que nós não sejamos ignorantes quanto à palavra de Deus. Muitas vezes você vem aqui, pisar na cabeça do diabo. Você pisar na cabeça do diabo? Você sabe quem que é o diabo? Você vai saber. E no inferno há uma hierarquia, sabe? Assim como há uma ordem no céu, há uma ordem na terra. Quando o diabo, Satanás, o Lúcifer, ele caiu, ele foi expulso de lá, ele perdeu, a sua glória, mas ele não perdeu a sua questão angelical e nem perdeu a hierarquia que tinha nos céus. E como ele é um imitador, ele usa essa hierarquia usada no céu, também no inferno. Queridos, e é uma hierarquia criada por Deus, é algo assim tremendo. Então, se você olhar lá em Efésios 6, capítulo 12, pode pôr aí, Felipe, por favor. Efésios 6, 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, lá em Efésios 6, versículo 12, que vai aparecer agora. Porque não temos
que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diz a palavra de Deus. Pastor, mas o que é cada um daqueles ali? O que é principado, o que é potestade, o que é região celestial? Principado, queridos, são anjos demoníacos, que eles dominam territórios, eles dominam um país, eles dominam nações, eles dominam governos, né? Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, fala de uma história que Daniel estava orando para receber a resposta de Deus acerca do cativeiro na Babilônia, no cativeiro de onde que eles estavam lá como escravos, porque já se aproximava o final e ele queria a resposta de Deus, de quando eles seriam libertos. E um anjo chega depois de 21 dias a ele e fala assim, o anjo mensageiro diz assim: Daniel, querido de Deus, eu vim, assim que você orou, eu vim trazer a mensagem, mas o príncipe da Pérsia me impediu, eu tive que invocar a Miguel, que me ajudasse para que eu pudesse chegar com essa mensagem até você. Não pense você, queridos, que a vida, ela é um morango, que a vida, eu orei e está tudo certo, eu venho na igreja e está tudo certo. Não, queridos. Você está aqui, mas você não sabe a batalha que está acontecendo nos céus aqui, no mundo espiritual. Você não sabe a batalha que é pela sua vida. Daniel era um homem de oração, de jejum. Daniel era um homem espetacular, segundo a visão de Deus. Mas mesmo Daniel orando, mesmo Daniel buscando, o inferno vem contra ele, o inferno vai impedir. Então os principados, eles são esses que dominam nações e territórios. Por que ele citou o príncipe da Pérsia? Porque a Pérsia era uma grande nação naquela época e era o demônio que estava dominando aquela região. Potestades, pastor. As potestades, elas influenciam áreas específicas. São demônios que eles agem ele vê a sua fraqueza e ele reage assim: aquele ali, o problema dele é sexualidade, então eu vou tacar sexualidade nele, por vídeo, vou fazer ele pecar. Não, a área daquele ali é política, então eu vou corromper ele no dinheiro. Não, aquele ali quer ser, aquela ali quer ser famosa, ela quer ser instagramer, ela quer curtida, eu vou dar curtida para ela, mas ela não vai mais para a igreja. É assim que ele age. É regiões, né? São entidades que têm autoridade espiritual sob o comando de Satanás, porque ele não quer que você ouve a palavra de Deus, ele não quer que você se converta, ele não quer que você creia no poder de Deus. Que são dominações, pastor? Elas agem sobre épocas, são espíritos de épocas, espírito de moda, sabe? Com o propósito de estabelecer domínio espiritual das trevas em culturas, por exemplo. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil, como que é conhecido aí fora o Brasil? O Brasil é o país do samba, do futebol e do Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro, samba, futebol, muito bom, o pessoal conhece. Isso é obra do inimigo. Aqui tem que ser conhecido como uma nação de Deus, dos filhos de Deus, que pregam a palavra de Deus. Mas Satanás não quer, ele age na mídia para que haja sensualidade, aí ele coloca globeleza, aí ele coloca pessoas no Rio de Janeiro, que eles querem romantizar aquilo que é errado. Querem ensinar os nossos filhos na escola aquilo que é errado, sabe? O dia do não sei o que, o dia do cabelo maluco, o dia não quero falar, né? Mas muitos dias na escola, e agora daqui a pouco eles estão tirando o dia dos pais. A gente estava comentando aqui no Meu Máximo, eles querem tirar o dia dos pais, do pai e da mãe, a família que Deus constituiu. Mas tudo isso daí, queridos, são espíritos que tentam dominar sobre a influência de Satanás, dominações. Ele cita ali: forças espiritual do mal, são aqueles que atuam na minha e na sua mente. Pastor, mas Satanás não tem acesso, a palavra fala que ele está ao nosso derredor, que nós temos os anjos, que Deus protege o nosso pensamento. Concordo, mas Deus protege os seus olhinhos. Cuidado, olhinhos, o que vê, cuidado, ouvidinhos, o que ouve. É aí que ele age. Ele vê a concupiscência da sua carne, sabe? Ele pega a mulher assim que não está com muito dinheiro, ela passa na vitrine da Prada lá, ela olha e fala: nossa, uma bolsa de 60 mil, acho que dá. E Satanás: vai, boba, compra.
compra porque você merece, você trabalhou tanto. A mulher vai lá e vral, uma dívida, está pagando um carro numa bolsa, né? Então é dessa forma que ele age, que o homem também, não, só uma olhadinha, né? Só uma olhadinha, Deus perdoa, a carne é fraca, dá uma olhadinha lá, depois você resiste, vai lá, assinado o diabo, né? Tá lá, vai nessa daí. Então são as forças espirituais do mal que vêm influenciar, e Satanás, ele age em cada uma dessas frentes. Não pense você que Satanás não tem poder nenhum, ele não tem poder nenhum diante de Deus, porque Deus é muito mais poderoso que ele. Agora, falar que Satanás não tem nenhum poder, que eu faço o que eu quero, que ele não vai me atacar, enfrenta ele só para você ver. Ele é organizado, ele é estratégico. A sua maior estratégia é fazer com o homem duvidar de Deus, é tirar o homem dos caminhos de Deus. E para isso, queridos, ele tem muitos aí. Ele tem intelectuais, ele tem famosos, talvez até o seu chefe lá na sua empresa. Ele tem um poder acima de você, né? Talvez ele fale assim, esse negócio de crente é coisa de pessoa derrotada que já aceitou a derrota, que não quer nessa vida mais, mas ela quer na outra. Então é coisa de derrotado, coisa de preguiçoso, tem que lutar. Imagina, um analfabeto pregando para o doutor, onde já se viu isso? Pensamentos malignos sobre a nossa cabeça. Pastor, mas está pregando sobre Satanás ou sobre Jesus? Calma aí que nós vamos chegar lá. Jesus vai arrebentar ele aqui na pregação. Satanás, queridos, ele tem poder sim, infelizmente. Satanás, ele não perdeu o seu poder angelical, né, como eu falei. Ele perdeu a glória. Por isso que ele atua na força real, ele atua nesse mundo, né? Lá no livro de Jó, a palavra fala que Satanás, ele aparece na presença de Deus, permitindo, né, autorização para tocar num servo fiel de Deus. E muitas vezes você fala assim, mas pastor, eu sou fiel, eu não traio, eu não bebo, eu não fumo, eu oro, eu jejuo e tal, e mesmo assim as lutas vêm. Ele vai lá pedir para Deus para te peneirar. Lá no Novo Testamento ele pediu para peneirar Pedro, mas Jesus livrou a vida de Pedro. No deserto, o que eu estou querendo dizer aqui é que ele é ousado, ele vai na presença de Deus acusar. No deserto ele foi enfrentar Jesus cara a cara, foi lá tentar Jesus no deserto. Nos evangelhos você vê Satanás tomando posse de pessoas endemoniadas, a filha da mulher sirofenícia endemoniada, o homem gadareno endemoniado, e ele toma posse de pessoas, porque o objetivo de Satanás, queridos, é diminuir a autoridade de Deus, se possível eliminar, e que seu nome seja exaltado. E muitas vezes nós exaltamos Satanás sem querer, exaltamos Satanás quando nós assistimos aquilo que não era para assistir, quando nós adoramos o dinheiro mais do que a Deus, quando nós adoramos as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, quando a palavra de Deus, ela diz que nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas muitas vezes nós adoramos o nosso próprio corpo, ficamos lá no espelho, né? Para mim não está dando essa última não, porque mais, né? A gente tem que cuidar da saúde, né? No deserto, ele tentou o próprio Filho de Deus. Ele chegou para Jesus e falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorardes. O que Satanás quer, queridos? Ele não quer ser o dinheiro não, ele quer ser adorado. Ele quer o lugar de Deus na sua vida. E nós, cristãos, os atalaias de Deus, nós somos responsáveis por anunciar isso. Sabe, é muito difícil você ir numa igreja e a igreja pregar sobre o inferno, sobre o diabo. Não, agora você vai vencer, Deus vai te ajudar, Ele vai mesmo, Ele vai te ajudar. Mas se a gente só falar sobre isso, queridos, nós não estamos sendo 100% verdadeiro com vocês. Vocês têm que entender que há um mundo espiritual, e que nesse mundo espiritual, Satanás age, e ele tem poder sim, para combater conosco, que se nós não estivermos em Cristo, nós não temos nenhuma chance. Sabe, Satanás aqui, ele pediu adoração, ele não pediu guerra, ele não pediu trono, ele pediu adoração,
Porque a adoração define senhorio. Se você adorar Satanás, ele é o seu senhor. Na Bíblia fala, né? Até quando vocês cochearão entre dois deuses? Se vocês adoram Baal, que adorem Baal. Se vocês adorem o Senhor dos Exércitos, adorem ao Senhor dos Exércitos. E a pergunta a vocês hoje é essa: a quem vocês têm adorado? Muitas vezes nós viemos aqui na igreja, tomamos banho, fazemos a barba, passamos até um perfume, e nem é sábado, hein? E a gente vem, capricha, e vem aqui, e você fala, nossa, que legal, está adorando a Deus. Mas aí fora, você está adorando o seu serviço, você está adorando pessoas, você está adorando você mesmo, você está adorando rede social, você está adorando like. Até quando que vai continuar isso? Porque enquanto você estiver fazendo isso, você está adorando ao mundo, e a Bíblia diz que o Senhor deste mundo é o maligno, o príncipe das trevas, o Senhor deste mundo. Sabe, queridos, Satanás, ele é acusador, ele vai te acusar. Lá, Apocalipse, 12:10, diz que ele é chamado de acusador dos irmãos. Outro atributo de Satanás, ele não desiste. Se tem uma estratégia que falha, é desistir, mas Satanás não desiste. Pensa comigo, eu e você somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Somos salvos, libertos, temos proteção dos anjos de Deus, nós somos, filhos de Deus. Agora aquele camarada ali, Satanás, ali está escrito que ele já está condenado, e já tem dia, hora, minuto e segundo, para o qual ele vai para o lago de fogo e enxofre. Mas a palavra fala que mesmo ele sabendo que o fim dele está próximo, ele não desiste. Nós reclamamos de acordar cedo, de trabalhar, de buscar, às vezes é convocado, vamos ali ajudar na igreja, não dá, porque é muita coisa e tal. Você desiste, mas aquele que não tem chance nenhuma esperança, ele não desiste. Até isso dá para a gente aprender com ele, a persistência. Ele sabe que vai ter um dia, uma hora, o fim dele, mas lá no fundo, ele pensa assim, pode ser que nesse meio do caminho, eu consiga pegar aquela comunidade núcleo inteira para mim, e está repreendido em nome de Jesus. Ele usa a estratégia da persuasão, ele age de forma racional, ele te analisa, ele argumenta, e ele te leva a fazer aquilo que você não quer fazer, pela concupiscência da sua própria carne. Ele desafia a justiça de Deus, porque certo momento Satanás vai e questiona Deus, será que ele teme Deus por nada? Será que o Senhor não está dando muita coisa para ele? E pode ter certeza que ele vai lá no céu falar de mim, falar de você também, falar assim, você só abençoou o pastor Rafael por causa disso, por causa daquilo. E Deus, nessa ocasião, nessa situação, porque Deus confiava no seu servo Jó, Deus autorizou, falou, vai lá e toca em tudo que ele tem. Então aqui nós vemos que Satanás, ele tem acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que ele aparece entre os filhos de Deus, mostrando, que ele não é o inimigo cego ou ignorante, mas ele tem acesso a Deus. Amados, parem e pensem por um instante. O inimigo que nós enfrentamos é invisível. Você não sabe quando, como ele vai atacar. Pode ser que a sua vida esteja tudo bem agora, mas pode ser que venha um grande revés, como aconteceu com Jó. Ele trabalha na nossa fraqueza. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para tragar, se possível, aqueles que são escolhidos. E todos aqui são escolhidos. Ele não age de forma desordenada, ele tem um exército, ele tem hierarquia, ele tem potestades, domínios, ele tem forças do mal, ele tem tudo. Cada pensamento impuro, cada escolha egoísta, cada momento de descuido que nós damos, você está abrindo uma brecha para aquele que é astuto como uma serpente, a própria serpente do jardim do Éden. Mas, queridos, eu não vim aqui para exaltar o nome de Satanás, eu vim aqui para exaltar o nome de Jesus.
porque nem os seus demônios, nem o inferno totalmente organizado é páreo para o céu que nós servimos. Se as trevas estão lutando contra nós, eu quero dizer para vocês que há uma luz que jamais pode ser apagada, a luz de Cristo que há em nós. Quando o inferno, certa vez, viu Jesus lá na cruz do Calvário e pensou que tinha vencido, Jesus, ao dizer está consumado, ele foi lá no inferno, ele desceu, ele arrancou a chave da morte do inferno da mão de Satanás. Então Satanás não tem nem a chave do inferno. A palavra diz, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Adão e Eva entregaram tudo de mão beijada na mão da serpente, que é o inimigo, Jesus foi lá e resgatou e tomou posse de tudo aquilo que impedia o homem de se aproximar de Deus. Aonde havia a morte, surgiu a vida. Então, se os demônios têm poder para nos tentar, lembre-se, Jesus Cristo tem poder para libertar, para salvar, para curar, para proteger, e Ele está aqui e agora. E nós estamos falando do seu nome. O inimigo pode até tentar, queridos, mas o poderoso eu sou é sobre a nossa vida, e Ele vai nos guardar, e Ele vai nos livrar. Eu disse isso tudo para que você não tenha medo, mas para que você tenha paz em Jesus Cristo, para que você creia que tudo que foi louvado aqui, parece que eu combinei com a Dani os louvor aqui hoje, para que você tenha noção de que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele nos livra de todo mal, Ele nos protege, Ele nos guarda. Veja Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19, por favor, Felipe. Eu vou ler aqui na minha versão. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, e aqui ele está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Sabe, você não estava lá no Éden, você não tinha culpa, mas por causa de Adão, você se tornou um pecador afastado, apartado de Deus. E muitas coisas se aconteceram, muitas ocasiões se aconteceram de que o homem tentava se aproximar de Deus e Deus se aproximar do homem, mas não tinha jeito, porque para que o homem se aproximasse de Deus era necessário cumprir toda a lei, todo o testamento. Qual que é a lei, pastor? Os 10 mandamentos? Não, 613 mandamentos. A gente não consegue cumprir 1 ou 2, queridos, que dirá 613. E o homem insistiu por muito tempo em cumprir a lei, cumprir a Torá e a Taná, mas o homem falhou miseravelmente. Até um dia que Deus diz assim, Ele olha do céu, Ele fala, todo esse projeto de salvação do homem, até agora tem falhado. Mas eu sei um jeito infalível de resolver isso daí. Eu mesmo vou me despir da minha glória, e eu vou descer lá, e eu vou cumprir toda a lei, todos os profetas, e eu vou vencer, eu vou ter a chave da vitória, eu vou ter a chave do inferno e da morte, e Satanás será derrotado na cruz do Calvário. E todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá parte comigo, e será chamado Filho de Deus, e terá a herança da eternidade, e um dia reinaremos junto com Cristo. Adão, queridos, caiu no jardim do Éden, entregou a chave nas mãos de Satanás, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, foi lá e venceu no deserto, e recuperou a chave, e se consumou na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus diz, que quando Jesus diz, está consumado, tetelestai, o véu do templo se rasga de cima a baixo, toda aquela separação que havia entre Deus e o homem, ela foi desfeita. Agora todos nós temos livre acesso
acesso ao poderoso eu sou, a Jesus. Toda vez que você for tentado pelo poder das trevas, toda vez que você estiver enfrentando opressão, você tem direito, o mesmo direito que Satanás teve no livro de Jó. Você tem direito de chegar diante de Deus e apresentar a sua petição, a sua causa, e Deus há de intervir pela sua vida. Não importa como está a sua vida hoje, não importa se você veio triste, se você veio feliz, se você veio cheio de problemas, se você está com problemas de saúde, importa que nós temos um Deus todo-poderoso que nos ama, apesar dos nossos pecados, dos nossos fracassos. Quando nós estamos fracos, é que forte estamos em Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe um exemplo bíblico aqui, queridos? Jesus no deserto. A palavra fala que Jesus ele foi no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Por que o homem foi tentado no Éden, um jardim maravilhoso, e Jesus foi tentado no deserto? É para simbolizar para nós, queridos, que a fraqueza do homem tirou o Éden da nossa vida. O Éden foi retirado. Mas Jesus, mesmo estando no deserto, um lugar improdutivo, um lugar onde não tinha ninguém para ajudá-lo, um lugar onde não tinha nada de nada, Jesus foi capaz de vencer Satanás, os demônios e todo o seu inferno, e Ele vive e Ele reina para todo sempre. Sabe, o primeiro homem perdeu o Éden, mas o Filho do homem abriu o caminho de volta para o paraíso. Sabe, recebe, queridos, essa palavra. O Espírito Santo está te dando autoridade para vencer aquilo que Adão não venceu. Nós temos poder e domínio sobre o pecado. Você só vai pecar se você quiser, porque Deus já te deu poder e autoridade para vencer principados, potestades, dominações, as trevas, os espíritos do mal. Não vem com essa conversa, pastor, o inimigo está furioso. Não, ele está furioso sim, tem uma foto de cada um de nós lá no inferno. Ele está furioso, mas ele não pode fazer nada, porque aquele em quem nós temos crido é mais poderoso do que ele. Aquele que nós temos crido é aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o princípio e o fim. É aquele que manda no Satanás, manda no inferno, nos demônios, na terra, no céu, debaixo da terra, em tudo que existe. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, outro ponto aqui, queridos, que nós temos que refletir, a cruz, ela serviu para crucificar Jesus, mas após a crucificação e a vitória de Cristo que nos foi passada, ela também serve para crucificar o velho homem. Veja em Gálatas 2:20 que diz assim: já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Sabe, a cruz ela não é adorno, ela não é um pingente, ela não é um negócio que a gente coloca ali no telão, sabe? A cruz não é isso. A cruz ela é a morte de Cristo que nos trouxe a salvação, mas também é a morte do velho homem. Ele fala de uma rendição total, entregar o controle total da sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu sou pecador, entrega ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu continuo pecando. Para de pecar, entrega o seu caminho a Deus, vai, não peques mais. E muitas vezes você fica dando uma de coitadinho e Satanás fica no seu ouvido. Agora você pecou feio, agora não tem salvação para você não. Desiste, hein, desiste. Você mora num prédio? Pula do prédio, hein, porque acabou para você. Ele não fez isso com Judas? Quando Judas teve o remorso, ele foi lá e se enforcou. Satanás é sujo, queridos, ele é astuto, ele vai tentar te jogar no buraco, sabe? Carregar a cruz é um processo diário. Pastor, eu pequei hoje. Se arrepende, volta para os caminhos de Deus, pede perdão, para de pecar e volta. É um processo diário, sabe? Nós temos que negar os nossos pensamentos pecaminosos, sabe, renunciar todo dia ao pecado. Pastor, mas é um pecado de estimação. Renuncia a ele todo dia, entrega na cruz de Cristo, fala: Senhor, eu não sei como vencer, eu preciso de libertação, e Deus vai te libertar desse pecado, sabe? O diabo fez tudo, queridos,
para que Deus não chegasse em Gadara. A palavra fala lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que havia, né, um homem lá na região de Gadara, do outro lado lá da região da Galileia, que esse homem estava endemoniado, e Jesus, ele se compadece desse homem, e ele vai lá por causa de um homem, assim como ele veio por toda a humanidade. Mas se só tivesse eu aqui, ou se só tivesse você, Jesus vinha e entregava a sua vida do mesmo jeito. E a palavra diz que quando Jesus está lá no mar da Galileia, vem uma grande tempestade, joga o barco de um lado para o outro, e eu creio que isso também pode ser ações de demônios que tentavam impedir Jesus de chegar naquele lugar, mas Jesus Cristo se levanta e repreende o vento, repreende o mar, tudo se acalma, ele chega em Gadara, e aquele homem endemoniado, todos as miríades lá, todos os milhares de demônios que haviam sobre aquele homem, são expulsos, e aquele homem é liberto. Então, o mesmo Jesus que fez isso, ele está aqui hoje, e se há algum demônio na sua vida, você está liberto em nome de Jesus Cristo. Sabe, a palavra de Deus em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis do poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim, queridos, pegando aqui o exemplo bíblico, aqui o apóstolo Paulo era um perseguidor, o nome dele era Saulo, e ele perseguia os cristãos, ele ajudava a matar, ele segurou a capa das pessoas quando Estevão estava sendo morto, mas ele ouviu do próprio Cristo a palavra de Deus, e ele se converteu, ele se entregou, ele se crucificou na cruz de Cristo. Da mesma forma, todos nós somos chamados a passar pela cruz todos os dias, sabe, nos purificar, nos santificar. A cruz, ela mata o velho homem, é isso que nós temos que matar. No momento do seu batismo, quando você foi submergido nas águas e você foi trazido de volta, naquele momento você matou o velho homem, só que aquele velho homem, ele não vai te deixar sossegado, aquele velho homem vai tentar voltar todo dia, sabe, porque da mesma forma que o Espírito de Deus está em nós e controla as nossas ações, os nossos pensamentos, nos eleva a Deus, aquele velho homem está aí dentro ainda, ele vai tentar levantar pela ação de Satanás, mas não impeça, se santifique, busque a força de Deus, sabe, não por si mesmo, mas busque a força que vem do alto, sabe, se você quer ser usado como o apóstolo Paulo, pegue a sua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus. O maligno, queridos, ele te oferece a glória, mas Cristo te oferece a cruz. Em Mateus 4, 8 ao 10, eu vou pedir para o Felipe colocar, Mateus 4, do 8 ao 10, pifou, né? Tudo bem, eu conto aqui, não tem problema. Ele fala assim, para Jesus está lá no deserto, ele tenta Jesus a primeira vez, diga que essas pedras se transformem em pães, e Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. E depois, a segunda ou a terceira tentação, ele chega para Jesus e fala assim, olha, está vendo? Ele transporta para um alto lugar, mostra todos os reinos e nações, e fala assim, tudo isso eu te darei, se prostrado aos meus pés me adorardes. É isso que diz a palavra. O inimigo, ele vai te oferecer atalhos, sabe, você quer ser famoso, você quer ser famosa, ele pode te dar isso, ele pode te levar a ser famoso, famosa, sabe, mas não há glória verdadeira sem cruz. Para que Cristo estivesse assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, foi necessário ele passar pela cruz, e quando ele nos chama, ele diz a mesma coisa, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, né? Mas Jesus rejeitou essa proposta, porque ele sabia que não existia verdade em Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Se ele te dá uma coisa, queridos, pode ter certeza que ele vai te tomar outra coisa muito mais importante, e essa coisa é a salvação. A glória vem de Deus, vem somente de Deus, e ela não traz dores, ela não traz constrangimento. Quando Deus, ele te dá alguma coisa, ele não pede nada em troca, né? Então, queridos, qual a aplicação disso? O cristão maduro, ele precisa discernir, né, entre a proposta e o propósito.
Existe diferença de proposta e propósito. Proposta você vai receber muitos. O propósito de Deus já está definido na sua vida. Cabe a você se aproximar de Deus, conhecer o propósito e seguir nele na sua vida, né? A palavra diz lá em Lucas 10:19, assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse é o poder de Deus, é isso que Deus te dá. Você quer a cruz ou você quer a proposta? Você que decide. A Bíblia ela mostra que grandes homens de Deus, poderosos, ungidos, cheios de força e poder, eles caíram porque receberam a proposta. Veja, por exemplo, Saul. Saul foi o rei, o primeiro rei ungido de Israel, reinou sobre Israel por muito tempo, mas os ciúmes, a inveja, sabe, aquele sentimento de que ele ia perder o trono, fez ele se perder nos caminhos do Senhor, até que ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Veja também a vida de Sansão. Sansão, nazireu de Deus, o homem mais forte de Israel, levantado como juiz para julgar, eliminar os filisteus, mas ele preferiu ficar cuidando das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos da carne. Eu acredito que influenciado pelas forças do mal, isso o levou, né, o pastor pregou aqui, o levou a ser como um burro de carga, trabalhar e ser humilhado diante dos filisteus. No último minuto Deus teve misericórdia, devolveu a força, mas foi por poucos minutos, até que ele derruba todo aquele coliseu e morrem muitos mais filisteus do que ele matou em vida. Então, quem busca, queridos, o brilho do mundo, perde o esplendor da eternidade. Quem escolhe a cruz, recebe a verdadeira glória de Deus. Nós temos que olhar e seguir a cruz de Cristo, não há outro caminho, senão em Cristo. Muitas vezes você fala: pastor, mas eu já estou afastado da igreja, eu acho que Cristo não quer saber de mim. Eu digo para você hoje, filho pródigo, filha pródiga, volte para os caminhos do Pai. Hoje o Pai está te convidando, hoje o Pai quer se reconciliar com você, hoje o Pai quer te receber de braços abertos. Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, Ele quer colocar um anel no seu dedo, e Ele quer dizer que você é o filho amado dEle, e você herdará toda a honra, né, juntamente com Cristo, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Não se deixe intimidar. Eu falei aqui que Satanás ele é persuasivo, ele vai tentar te intimidar. Em 1 João 4,4 diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Roma, queridos, ela usava a cruz para envergonhar. Todo inimigo de Roma, ele tinha que ser crucificado para ser exposto publicamente e humilhado diante de todas as nações, porque não enfrentem Roma, porque você vai ser humilhado. Na época do imperador Nero, chegou a faltar madeira em Roma, porque eles estavam crucificando cerca de 500 cristãos todos os dias. Mas o que Roma não sabia é que você mata um cristão, mas outros 500 surgem depois. Então não tinha como competir com Deus, porque quando é a vontade de Deus as coisas acontecem. Então, para intimidar você, né, para intimidar as pessoas, o diabo ele ainda tenta usar do medo, da vergonha, da perseguição para calar o povo de Deus. Pastor, mas eu tenho um pecado muito grave, pastor, se eu revelar, eu não vou ficar aqui nessa igreja. Revela para Deus. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, assim como Davi faz no Salmo 51, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu aceito o seu julgamento, o que o Senhor colocar na minha vida, mas jamais, em hipótese alguma, afaste o teu Espírito Santo da minha vida. E Deus ouvirá o seu clamor, a sua confissão verdadeira, o seu arrependimento, e Ele te receberá assim, com certeza, né? Então, não se intimide diante das lutas espirituais. Às vezes, nem sempre nós ganhamos. Todo o inimigo, o inimigo que carrega a cruz, o cristão que carrega a cruz, ele caminha sob a autoridade de Cristo. Esse versículo que eu li aqui em 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tema, queridos.
Às vezes está tudo ruim, mas você está em Cristo, pode ter certeza de que Cristo está vendo o seu esforço, Ele vai te ajudar, Ele vai mandar anjos para te guardar, para te proteger e para abençoar a sua vida, né? A palavra dele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não foi Satanás que venceu o mundo, foi Cristo que venceu o mundo. Ele venceu, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar todas as nações, né? Um exemplo bíblico aqui, queridos, a Bíblia fala de Eliseu e o seu moço. Diz a palavra que vieram os soldados para prender Eliseu, e quando eles chegam na tenda de Eliseu, o jovem, ajudante dele, chega e fala: mestre, olha lá fora como é que está. E ele olha, ele fala assim: maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo, dos que os que são com eles. E o jovem fala: mas eu não continuo, não vendo nada. E ele fala assim: Senhor, abre os olhos espirituais desse jovem. E quando os olhos espirituais do jovem são abertos, diz que ele olha para os céus, e carruagens de fogo e anjos de Deus, e muito mais numerosos do que tudo aquilo. E ele não usa disso para falar assim: agora eu quero que você destrua eles. Não, ele pega aqueles soldados que vieram prender, pede que os anjos tirem a sua visão temporariamente, os leva até a sua pátria, até o seu país, os alimenta, depois os leva de volta para a sua região. Ele mostra que o amor vence muito mais do que a guerra. Então a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas vezes nós ficamos degladiando, nós ficamos falando mal um do outro, querendo prejudicar o irmão, mas essa não é nossa guerra. Entregue ao Senhor. Alguém te fez mal, entregue ao Senhor, perdoa, porque essa guerra é do Senhor. Então não temas, queridos, Deus está conosco. A cruz é o lugar onde a nossa fraqueza humana encontra o poder de Deus Pai Todo-Poderoso. E por último aqui, queridos, o poder que nos foi dado. A palavra diz assim lá em Efésios 1, 19 e 20. O telão quebrou bem na minha vez. 1, 19 e 20. E qual seja a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, que temos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Sabe, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, agora Ele opera dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus, é a herança do Calvário, é o Espírito que opera dentro de nós. Sabe, você não anda mais em fraqueza, mas o Espírito que levantou Cristo do túmulo, te levanta hoje e todos os dias, para que você vença de fé em fé, de vitória em vitória, em Cristo Jesus. Não temas mais. Sabe, um exemplo bíblico, lá em João, acho que esse aqui eu anotei no celular, em João capítulo 20, se eu não me engano, capítulo 20, no verso 19 até o 20, diz assim: então ao entardecer, depois daquele dia, o primeiro dia da semana, no jardim no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Então apareceu-lhe, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Enquanto falava, os discípulos mostrou-lhe a sua mão e o lado perfurado. Então os discípulos ficaram muito alegres a verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Deus também envia vocês. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A palavra de Deus está falando para vocês hoje: recebei o Espírito Santo. Deixa fora toda a maldade, lança fora toda a vontade que você tem de influência do mal, e recebe o Espírito Santo de Deus, sabe? Ele soprou sobre... Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos capacitou para vencer as forças das trevas. Pastor, mas você falou que o diabo é poderoso, que ele tem anjo, que ele é organizado, que ele é esperto. Sim, queridos, Ele é tudo isso, mas o nosso Deus, o poderoso eu sou, Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos, Ele tem mais poder, Ele é mais poderoso, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Criador de toda a humanidade, de tudo que existe, e Ele tem poder sim sobre o inferno, sobre as trevas, e Ele vai te guardar, Ele vai te ajudar a vencer esse pecado em nome de Jesus.
E para concluir aqui, queridos, né? Quando fala para concluir, você pensa que é mais 15 minutos, né? Mas não é rapidinho aqui. E para concluir aqui, queridos, o amor de Deus nos ensina, né, sobre a verdadeira morte. Não tema o rugido do inferno, porque quem carrega a cruz caminha do lado do leão da tribo de Judá. Se o inferno está rugindo, nós temos o leão da tribo de Judá, que vai rugir muito mais alto que o inferno, vai quebrar as paredes, vai quebrar tudo, as portas do inferno. Na cruz, queridos, o amor não foi vencido. Eu falei aqui, Jesus venceu na cruz pelo amor. Deus entregou o seu Filho por amor. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O homem caiu, mas o Filho de Deus se levantou. Então, queridos, eu quero hoje dizer para você que esse mesmo amor de Deus que estava no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele está aqui agora. E hoje Jesus, ele está quebrando cadeias. Hoje Jesus, ele está curando. Hoje Jesus está te libertando desse pecado. E a partir de agora ele te diz uma coisa: vá e não peques mais. Receba o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém. Esta foi a palavra. Louvado